Como é viver no sertão cearense? E o que a gente pode aprender com essa galerinha arretada? Bom, pessoal, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o Lima e estou passando por aqui para trazer alguns pontos muito importantes e o que eu aprendi durante 17 anos vivendo no sertão cearense. Bom, o sertão cearense, a gente pode classificar ele como uma sequência. Por exemplo, existe ali o lugarejo, existe o vilarejo e existe o município. Eu morava no lugarejo, geralmente onde tem uma casa aqui, aí tem várias terras, aí depois tem outra casa, e assim, o vilarejo já é como se fosse um distrito de muitas pessoas ali, já tem iluminação pública, e o município que todo mundo conhece. Bom, morando 17 anos, né, no interior do Ceará, naquele local, aprendi muita coisa que hoje eu coloco em prática na minha vida e pasme, não pasme, né, porque não é uma surpresa, mas é algo que eu aprendi, graças a Deus, aquelas pessoas, e que eu uso bastante no meu cotidiano, no meu trabalho, no meu desenvolvimento pessoal, onde eu passo, onde eu presto serviço, eu sempre coloco em prática. Mas como é morar naquele local, sendo criança, adolescente, jovem, e depois mudar para uma cidade, por exemplo, como São Paulo? Muitas das vezes, quando a gente vê uma pessoa vindo do Nordeste, principalmente, chegando numa cidade, fica, pô, cara, que lugar grande, né? Fica, tipo, admirado com tanta grandeza. Mas, galera, o que vocês não sabem é que, muitas das vezes, essa pessoa lá do interior, essa pessoa lá do meio do mato, ela se destaca. Mas por que essa pessoa se destaca tanto? Ela, geralmente, chega, uma pessoa que é do meio do mato, chega na cidade, começa a trabalhar, tem um desenvolvimento absurdo. E geralmente, tá? Geralmente, eu que vivo aqui em São Paulo, percebo que a maioria dessa galera, ela chega, tem um trabalho absurdo, né? Até eles falam, pô, a galera vem tomar meu lugar aqui do Paulista e de outras pessoas. E geralmente essas pessoas têm um cargo de liderança. Bom, pessoal, existem alguns pontos importantes que nós devemos aprender com o pessoal do interior, aquela pessoa do mato. O primeiro ponto, que eu sempre admiro no cearense, todo nordestino, né? Toda pessoa que mora ali no mato, ali, que é trabalhador, que é sertanejo. O primeiro ponto que eu sempre classifico, que é a humildade e a generosidade. Pessoal, por sermos do interior, do meio do mato, vivemos como realmente uma comunidade harmoniosa. A pessoa ajudando outra pessoa, por ter também pouca gente, né? Então acaba que as pessoas daquele local se tornam pessoas generosas umas com as outras. Então a gente tem essa empatia com as outras pessoas. Isso é muito bom, porém tem que tomar muito cuidado para não se tornar, em uma cidade grande, uma pessoa boba, né? Porque muitas das vezes as pessoas se aproveitam. Porém, logicamente, temos limites, sabemos quando uma pessoa está sendo esperta demais com a gente. Então, mas essa é uma qualidade muito boa que nós, nordestinos, principalmente vividos, né, numa cidade grande como São Paulo, sempre utilizamos, que é a bondade, a generosidade, é entender o próximo, é ter paciência, é ser carismático. Então, isso é um ponto muito importante e que, se você colocar em prática também, você também vai ter muito resultado. O segundo ponto é o seguinte: trabalho duro e dedicação. Galera, isso é um ponto muito importante. E quando você tem dedicação, trabalha direitinho, você tem sucesso aonde você chega. No Nordeste, o nordestino não é diferente. O sertanejo, por exemplo, ele acorda muito cedo. Então ele vai acordar ali para cuidar do roçado, para colocar as ovelhas no pasto, o gado, vai tirar o leite da vaca. Então ele tem essa responsabilidade. E é um trabalho super pesado, né? Convenhamos, é um trabalho pesado. Sai de casa de manhãzinha cedo, chega ali no horário do almoço, depois do almoço descansa e volta novamente para a labuta. Então, desde pequeno, o sertanejo ali tem essa responsabilidade, tem essa força de produzir, sabe? Então, eu acredito que vai ser até o próximo ponto, o terceiro ponto, que eu vou falar sobre a criatividade, né? Mas assim, então a gente sempre teve esse desenvolvimento, essa desenvoltura, essa proatividade para trabalhar. E quando eu cheguei em uma cidade grande não é diferente. A gente arregaça as mangas mesmo e vai para cima. Então por isso que a gente sempre se destaca. Então é algo também que devemos aprender, tá? Então é algo que eu aprendi bastante, sempre coloco em prática. Não me auto se gloriando, não, mas quando eu pego algo para fazer, que nem aquele meme, eu faço mesmo. Então assim, é algo que eu aprendi bastante, né? Por mais que eu não peguei ali a fase mais dura, né, do Ceará, porque eu sou de 98, então como meus irmãos falam, eu nasci no berço de ouro. Mas antigamente era muito sofrido, galera. Era muito trabalho braçal. Não que hoje não seja, né? Mas enfim. Mas é muita responsabilidade, é muito trabalho duro. E quando chega em uma cidade como essa, que vai pegar determinados trabalhos, é aquela famosa frase, mamão com açúcar, e é por isso que a gente se destaca, porque a gente faz isso com responsabilidade, com carisma, com respeito e com muita força de vontade. É por isso que a gente se destaca muito nisso. E o terceiro ponto é esse daqui: criatividade e adaptação. Rapaz, esse é um ponto que eu falo pelo cearense, tá bom? Eu sei que o nordestino em si, pegando todas as capitais do Nordeste, a gente sempre teve ali uma história
bastante dura, né? Porque a gente sabe, o nordestino em si, há alguns anos atrás, hoje tá difícil as coisas, acredito que tá para todo mundo, né? Mas antigamente eu acho que o Nordeste ele era mais afetado com determinadas coisas. Mas hoje, graças a Deus, a gente está vendo uma diferença grande. Não tá mil maravilhas, mas como antigamente está bem melhor. Mas enfim, a criatividade, pessoal, e a fácil adaptação. A gente sabe a diferença gritante, que é você sair do interior ali da roça para ir para uma cidade grande, pô, mano, é muito diferente. Então, assim, quando eu cheguei, né, na cidade, apesar que eu fui para uma cidade não muito grande como São Paulo, fui para uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes, mas mesmo assim, para mim, pô, cara, que lugar absurdo. Mas foi algo que eu aprendi muito. No começo eu sofri porque eu era muito, sabe, aquela coisa de bondoso demais, humildezinho demais. Ah, não quero, obrigado. Como diz o famoso nordestino, acanhado, sabe? Então, assim, eu sofri um pouco, mas depois eu fui aprendendo aquela famosa frase da mamãe: o mundo vai te ensinar, o mundo é o melhor professor. E realmente, galera, o mundo foi o melhor professor. Mas, assim, eu morei primeiro em uma cidade de 300 mil habitantes, depois eu fui para uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, e hoje eu estou em São Paulo. Então, em cada uma dessas cidades, desde lá da roça até hoje São Paulo, eu vejo que cada lugar existe um desafio e você tem que ser mais esperto ainda, mais proativo ainda com isso. E isso a gente se destaca. O nordestino, ele é muito criativo, ele é muito proativo nisso. E isso a gente sobrevive, tá? Porque é um desafio. Eu tava até vendo uma palestra um dia desse, a famosa selva de pedra. E se você não for criativo, se você não for esperto, se você não der o seu melhor, você é atropelado. Mas é isso. Esses foram os 3 pontos. Lógico, tem muito mais, mas eu não quero que esse vídeo se prolongue. Tem muito mais sobre os aprendizados com o nordestino, tá? Então, eu acredito que você aprendeu, tá? Bastante. E se você não faz isso, coloque em prática. Poxa, eu tô aqui, eu quero dar o meu melhor na minha vida, no meu projeto, na minha carreira. Eu quero se destacar com humildade, com responsabilidade. O que eu pegar para fazer, eu quero fazer com qualidade, eu quero me destacar. Porque você só vai se destacar, você só vai ter sucesso na sua vida, meu querido, quando você fizer além do que te pedem, sabe? Além do que te pedem. Não vá achando que você, poxa, eu vou me destacar porque eu faço o que o chefe manda. Eu vou me destacar porque eu vou fazer ali aquilo, sabe? Aquele jeitinho. Não. Se ele mandou você caminhar 1 quilômetro, caminha 2, faz a mais, porque eu tenho certeza que você vai se destacar. Você não logicamente para ser reconhecido, mas para você mostrar uma qualidade, para você ir escalando. Eu tenho certeza que você terá sucesso. O nordestino é isso. Aprenda com o nordestino. Quando você vê um cearense lá, pô, mano, esse cara é desenrolado. E é uma coisa, se você vê um cearense, um nordestino ali, humildezinho, em uma cidade grande, ele tá ali por 2 motivos. Ou ele tá ali para passear, né, conhecer a cidade, ou ele tá ali porque ele chegou e quer fazer a diferença. Então, esse foi o aprendizado que eu, desde pequeno, aprendi, graças a Deus. Deus me colocou naquele lugar, um lugar escasso, mas foi de lá onde eu aprendi muitas coisas e hoje eu me destaco por conta disso, né? E também pela humildade, pelo o bom respeito, o bom trabalho que eu faço. Então, é isso, tem muito mais, tá? Hoje, eu estava até conversando com uma pessoa, quando você vai chegar na casa do nordestino, a gente fala muito sobre a escassez, né? Hoje, não, antigamente, hoje também, a casa do nordestino, você vai chegar lá, ele não faz almoço só para a família dele, ele faz almoço, por mais que não tenha ninguém ali que chegou, esteja previsto chegar, ele faz para muita pessoa, e quando a pessoa chega, já tem ali a comida, pô, vamos comer, vamos fazer, entende? Então, e outra, a comida é arroz, feijão, é macarrão, é 2 tipos de carne, a famosa galinha caipira, é a carne, é o pirão, sabe, é o cuscuz ali, e no final ainda tem aquele aperitivo que é a rapadura com queijo. Então, é muito bom, galera, quando você para um pouquinho, poxa, deixa eu aprender com aquela cultura, o que aquela cultura tem a agregar na minha vida e também. Somos criativos e também proativos no empreendedorismo, tá bom? Pensa, você nasce no meio do mato ali, meu querido, onde não vende arroz, feijão, lógico, tem um lugar perto que você compra, mas ali, quando você tem a sua rocinha, você vai lá, planta o seu feijão, planta o seu milho, você faz a sua horta, faz ali, planta ali o cheiro verde, o coentro, o tomate, mano, então assim, dê valor ao nordestino. Se você tem algum nordestino trabalhando com você, e você percebeu que esse cara é diferenciado, pode ter certeza que esse cara tá dando o melhor, porque ele aprendeu no melhor lugar, tá bom? É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido. Espero que você, se você for nordestino, independente da região, do estado, comente aqui se é isso mesmo. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo agregou bastante na sua vida. E se inscreve nesse canal, porque eu tenho certeza que os próximos vídeos irão agregar mais ainda na sua vida. É isso. Tamo junto. Valeu.